se tentares fazer algo e falhares ou esqueceres, o problema não é seres mesmo assim e que para ti é impossível. O que está em causa é que tens que trilhar mais esse caminho, tens que repetir mais essa ação com mais frequência. Olá, meu nome é Paulo Moreira e sou especialista em inteligência emocional e autor do livro Inteligência Emocional, uma abordagem prática. Neste vídeo vou-te falar sobre o conceito de neuroplasticidade. Será possível mudar, aprender novas tarefas e alterar velhos hábitos? Ou será que morremos tal como nascemos, que se trata tudo de uma herança genética? Até há poucas décadas pensava-se que a genética determinava como iríamos ser e que estávamos condenados a ser como os nossos genes nos diziam que iríamos ser. Mas isso foi até aparecer o conceito da neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade do sistema nervoso mudar e se moldar quando exposto a novas experiências. Ou seja, é a capacidade de mudarmos a forma como o nosso cérebro funciona por intermédio de novas experiências. E o que a ciência nos mostra com a neuroplasticidade é que aquilo que nos acontece e aquilo que fazemos altera o nosso cérebro. Esta descoberta veio a deitar por terra todas as desculpas usadas por quem não muda porque é mesmo assim. Por quem não consegue fazer alguma coisa porque o meu pai também é assim e eu herdei dele. Embora nós sejamos passados muitos genes e este influenciam a forma como encaramos a vida, hoje em dia está comprovado que a genética influencia, mas não termina. Temos sempre a escolha de mudar a forma como o nosso cérebro processa a informação e a forma como encaramos a vida e como nos sentimos. Só há poucas décadas é que começaram a surgir estudos que mostram a importância do cérebro na nossa gestão emocional, social e capacidade de tomar decisões. Dada a escassez de ferramentas para analisar o funcionamento do cérebro, grande parte dos estudos sobre o mesmo não passava apenas de teorias pouco validadas cientificamente. Mas felizmente, no que toca ao cérebro, as últimas décadas têm trazido avanços e descobertas incríveis, sendo a neuroplasticidade uma delas. Existem vários estudos interessantes sobre a neuroplasticidade e podes encontrar alguns, por exemplo, no livro Train Your Mind, Change Your Brain, de Sharon Bagley. Neste livro são indicados vários estudos que comprovam a força da plasticidade no cérebro na fase adulta. Estes estudos conseguiram mostrar o seguinte, por exemplo. Primeiro, quanto mais treinarmos por meio da repetição, mais a área do cérebro que está ligada a essa zona se expande. Novas ligações neuronais são criadas e vão sendo reforçadas, aumentando a nossa destreza. Segundo, o cérebro consegue reativar áreas adormecidas e inativas, aproveitando-as para reforçar outras áreas. Por exemplo, a região do cérebro responsável pela visão, numa pessoa com problemas visuais ou com perda visual, irá ser aproveitada para reforçar outro sentido como o tato ou a audição. Terceiro, podemos acalmar circuitos que antes estavam fixos em estados negativos e compulsivos, tal como a depressão ou a perturbação obsessiva-compulsiva. Por exemplo, os taxistas londrinos são obrigados a memorizar 25 mil ruas do labirinto estonteante que é a Londres moderna. E são necessários 3 a 4 anos de formação para poderem exercer esta profissão. E apenas metade dos formandos é que, em média, é aprovado. Em 2011, um grupo de cientistas do Colégio de Londres, da Universidade de Londres, decidiu fazer uma experiência com estes motoristas. Estudaram os seus cérebros enquanto formandos e aqueles que passaram no teste de aptidão voltaram a ser observados passado 3 a 4 anos. Os motoristas aprovados tinham maior volume de massa cinzenta do que antes, nomeadamente nas áreas posterior e anterior do hipocampo, a zona do cérebro onde as memórias são processadas. Estudos feitos com praticantes de meditação verificaram que aqueles que têm mais horas de prática possuem camadas mais grossas de neurónios na ínsula, que é a região que é ativada quando estamos em sintonia com o nosso corpo e os nossos sentimentos, e também camadas mais grossas em certas partes do córtex pré-frontal, que é responsável pela capacidade de concentração. Portanto, percebemos que não só o nosso cérebro não é fixo, como o seu poder neuroplástico é incrível porque pode reparar regiões danificadas, fazer crescer novos neurónios e até reativar as regiões para trabalhar tarefas diferentes do que inicialmente trabalhavam. E como é que a neuroplasticidade funciona? Em 1949, um psicólogo canadiano chamado Donald Hebb tentava explicar como é que funcionava a memória e a aprendizagem e descobriu por acidente a neuroplasticidade. Após vários testes, concluiu que a neuroplasticidade e a aprendizagem funcionavam através do fortalecimento de sinapses. Todo o processo mental se dá por meio da comunicação entre as células nervosas chamadas neurónios. Para estes conseguirem comunicar com os neurónios que estão afastados, dá-se uma ligação sináptica. As sinapses são, portanto, zonas de contacto entre as terminações nervosas dos neurónios. Todos os nossos hábitos atuais são executados de forma automática devido à autoestrada de ligações neuronais que nos leva a executar esses hábitos. No momento em que queres mudar alguma coisa, estás a criar uma nova ligação neuronal. Isto é, uma nova estrada que antes não havia e que o cérebro não está habituado a trilhar. Quando isto acontece, é como se o teu cérebro chegasse a uma encruzilhada e tivesse duas opções. Nomeadamente, primeiro, escolher a autoestrada que sempre seguiu, ou segundo, entrar numa estrada de terra batida que não conhece.
Decidir entrar nesta última não vai ser fácil no início porque é algo que o cérebro não está habituado a fazer, mas quanto mais fizermos, mais o nosso cérebro percorre essa estrada, mais marcas irá deixar e torna-se cada vez mais fácil aceder a essas viagens seguintes. Por isso quer dizer o quê? Se estimularmos a mesma cadeia de neurónios várias vezes seguidas, aumentamos a probabilidade dessas ligações dispararem de forma automática nas próximas vezes. Cada resposta que obtemos na vida diária é a ativação de uma ligação. Por exemplo, sabes aquele momento em que o despertador toca de manhã, desligamos, viramos para o lado e voltamos a adormecer? É uma ligação. Cada um dos nossos pensamentos, emoções e ações é uma ligação. São neurónios que se juntam de acordo com um determinado padrão que nós vamos criando ao longo da nossa vida. São eles a base de toda a nossa aprendizagem. Então o que acontece realmente quando uma ligação é ativada? Digamos que o despertador toca, ou seja, é um estímulo que atinge o cérebro, e a ordem prioritária do cérebro é o seguinte: procurar a experiência passada semelhante que acabou de captar, mais especificamente uma ligação existente para ativar. Quando um circuito é ativado, os neurónios que estavam isolados, sem nenhuma ligação, posicionam-se instantaneamente junto a outros neurónios num padrão familiar. Depois desse circuito ficar completo, aos poucos, esses neurónios deixam de estar ativos e o circuito extingue-se, deixando para trás um rastro de memória, uma ligeira tendência para que esses mesmos neurónios voltem a ligarem a resposta ao mesmo estímulo. Isto acontece pois permite-nos projetar as experiências e tomar decisões presumivelmente melhores com base no passado. Mas nem todos os rastros de memória são iguais. Quantas mais vezes um circuito for ativado, mais forte se torna, com exceção das experiências emocionalmente fortes que são lembradas preferencialmente. Ou seja, nestes casos o rastro de memória é naturalmente mais forte porque a emoção indica uma resposta a uma necessidade e a satisfação das necessidades é a base da sobrevivência. É por isso que existem pessoas que ficam marcadas para sempre por acontecimentos únicos, dada a carga emocional de ser tão elevada. Por exemplo, uma pessoa que conduz há muitos anos, mas que sofre um acidente de carro, quase lhe tira a vida, embora essa pessoa seja uma condutora experiente, esse único acontecimento é suficiente para que ela não consiga conduzir durante algum tempo, visto que o cérebro, sempre que tiver uma experiência semelhante, irá ativar essa ligação que tem uma enorme carga emocional. E como é que este conhecimento da neuroplasticidade pode ser útil no dia-a-dia? Entendendo que para ganhares no hábito é preciso repetição. Entendendo que se tentares fazer algo e falhares ou esqueceres, o problema não é seres mesmo assim e que para ti é impossível. O que está em causa é que tens que trilhar mais esse caminho, tens que repetir mais essa ação com mais frequência. Claro que nós temos mais predisposições para certas atividades do que outras, mas o que isso significa é que pode ser preciso mais treino do que originalmente pensávamos. Adicionalmente, se a atividade que fizeres for prazerosa, se tiver carga emocional elevada, o caminho é mais fácil de trilhar. Então, repetição e emoção são as chaves para utilizar a neuroplasticidade da melhor forma.